Olá, sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana, este Ao Final da Semana que assinala a rentrée, o regresso ao trabalho, e queria falar convosco acerca de três temas. O tema grande, digamos assim, é o caso que abalou o mundo nestas últimas semanas. Eu chamar-lhe o caso que abalou o mundo, estou a utilizar as palavras com que o Expresso se refere ao caso. Refiro-me, obviamente, ao beijo de Rubiales. Depois queria falar também sobre a candidatura de Luís Figo à presidência da Federação Portuguesa de Futebol e, por fim, queria falar do facto de o governo açoriano pretender pagar parte do salário dos jornalistas. Ora bem, comecemos por Rubiales. Quer dizer que Rubiales não é o tipo de pessoa que me merece uma especial simpatia. Quer dizer, quando vejo as negociatas onde ele esteve metido, o perfil de pessoa não é aquele tipo de pessoa que naturalmente tem a minha simpatia. Agora centremos-nos no beijo. Eu penso que os beijos devem ser algo não ambíguo. Ou seja, por exemplo, eu penso que normalmente não se beija na boca pessoas, a não ser que se tenha uma proximidade amorosa, amorosa até quase no sentido sexualizado com essa pessoa. Por exemplo, eu não apoio ou não simpatizo especialmente com pais que beijam os filhos nos lábios, porque acho que não se devem promover territórios de ambiguidade. Agora, aquele beijo aconteceu num cenário de emoção e se calhar nós podemos criticar a existência desse beijo e agora não compreendo é como é que o mundo atingiu um estado de histeria à volta desse beijo. Ou seja, conforme eu disse, o Expresso chama-lhe o caso que abalou o mundo. O governo espanhol esteve em peso a criticar esse beijo. Quando digo em peso, digo inclusive é a Ministra da Defesa. E a própria ONU, portanto, criticou o beijo de Rubiales. Eu vou ler aqui. Remalsem, relatora especial sobre violência contra mulheres e meninas, tinha definido que Luís Rubiales abusou do seu poder para agredir sexualmente uma desportiva. Por seu turno, Volker Turk, alto comissário para os direitos humanos, espera que o caso marque um ponto de inflexão. Ora bem, a ONU lida com situações como que bandos de guerrilheiros entrarem numa aldeia e violarem todas as mulheres. Portanto, a ONU que lida com esse tipo de situações está a pôr os holofotes naquilo que é um beijo que, obviamente, as pessoas podem ter a sua opinião. Portanto, o tipo de histeria, o tipo de oportunidade, aquilo que se chama a agenda setting, portanto, a maneira como é feita uma agenda jornalística, é algo que me repugna e é algo acerca do qual eu sou bastante crítico. Porque nós temos uma política que é feita de casos e casinhos, em vez de ser uma política que é feita de forma serena e estruturada. Se nós pensarmos quando em 1453, portanto, tínhamos as tropas de Maomé II a rodear Constantinopla, nós tínhamos no interior de Constantinopla os teólogos a discutir literalmente o sexo dos anjos. Ora bem, Constantinopla foi tomada e nós achamos ridículo como é que aquelas pessoas não tinham uma noção de prioridades. Portanto, um dia que se faça história em que os historiadores vão ver o que é que diziam os jornais da época, quando tínhamos uma guerra na Ucrânia, quando o mundo estava à beira de um ataque nuclear, os historiadores vão concluir que o enfoque do mundo, que as prioridades do mundo, que as prioridades dos governos estavam sobre se havia um beijo que devia ou não ter sido dado. Isso é um ponto. E para vermos um bocadinho essas indignações seletivas, portanto, eu leio no Expresso que Luís Figo tenciona apresentar a sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, Luís Figo pretende candidatar-se ao cargo que em Espanha é ocupado por Rubiales, que tanta polémica merece. Pois bem, a polémica sobre Rubiales é se o beijo devia ou não ter sido dado. Sobre Luís Figo, eu posso dizer que ele participou num enorme tráfico de influências e corrupção. Ou seja, ele tomou com José Sócrates um pequeno almoço em que, depois de apoio a José Sócrates, e que esse pequeno almoço nos custou a nós, portugueses, 750 mil euros, que foi quando foi o contrato que o Tax Park fez com ele. O contrato não serviu literalmente para nada.
Ok, portanto, a mim o mundo que me faz impressão é um mundo em que estamos chocados se um presidente de uma federação deu ou não um beijo e ao mesmo tempo aceitamos que se candidate a um cargo federativo alguém que nos deve 750 mil euros. Por fim, o último tema que queria falar convosco é o Governo dos Açores. Coloca a hipótese de pagar 40% do salário dos jornalistas que ganhem até determinado valor. Eu acho que em Portugal vivemos o drama de termos muito pouca sociedade civil, de termos um governo, ou temos instituições que tudo querem controlar. Neste caso, o governo até é do PSD, mas a mim o que me faz impressão é que não haja instintivamente uma lógica que é óbvio que um governo não pode pagar os jornalistas. É óbvio que quando uma pessoa é paga, mesmo sem querer, é condicionada. É óbvio que grande parte da liberdade que eu tenho tem a ver com o facto do António Costa não me pagar uma avença. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Bom regresso ao trabalho, se for caso disso.